Tudo bem, pessoal? Estamos aqui hoje com o que, na minha opinião, é a versão mais legal do Polo, a época mais legal, na verdade, que é esse aqui com a famosa frente de Mercedes, que o pessoal chamava na época, que são essas luzinhas aqui, esses dois pares de farol. Esse daqui é um Polo 2.0 Sportline, ano 2002. Detalhe interessante dele é que ele vinha com freio a disco nas rodas traseiras, somente o 2.0, os outros não vêm. Lanterna cristal, ó. Tinha um que tinha a setazinha âmbar, né? E o interessante do Polo é que ele inaugurou na época um segmento que era chamado de Compacto Premium. Era composto por ele, pelo Corsa, o novo Corsa na época, né? E o Fiesta, aquele New Fiesta lá, não o New Fiesta mexicano, o Fiesta que foi fabricado no Brasil com a carroceria com aquela lanterna que fica aqui em cima na coluna, né? Eles eram considerados os Compacto Premium da época. Um segmento que hoje em dia não existe mais. Praticamente a gente não tem nem hatch compacto hoje no Brasil. É uma pena, porque era um segmento muito interessante, né? Você que queria ter um carro com alguns acessórios a mais, um nível de construção superior, porém sem pagar tão caro assim. O Polo, junto com o Fiesta e o Corsa, na época, o novo Corsa, inauguraram também um tipo de equipamento que não era muito comum nos anos 90, faróis de lente lisa. O proprietário me falou que um site chamado Flatout tem dizendo que esse carro também era chamado de zoinho e zoião por causa desses faróis, né? Provavelmente, né? Com certeza você quer o zoinho e esse daqui era o zoião. Então a versão 2.0 ela tinha também o farol de neblina. Então assim, era um carro que você encontrava equipamentos que só vinha em versões de carros superiores, porém pagando um preço bem mais amigável, digamos assim, né? Essas rodas 15 aqui são originais da versão, muito parecidas com o Golf. Se você olhar também ele assim, ele tem muito perfil do Golf, né? Até porque o tipo de construção dele era igual ao do Golf. Era um soldas a laser, então você não vai achar aquela borracha preta aqui em cima do teto, cobrindo a solda do telhado não, do teto do carro, né? Falei telhado é ótimo, né? Não é nem casa. E então assim, ó, você vê, ó, não tem uma junção de chapas assim aparente como você encontraria em outros carros. Era um tipo de construção muito moderno para a época. Esse carro aqui, ele inaugurou uma época onde as montadoras já estavam se preocupando com a segurança passiva, digamos assim, que era a deformação programada da carroceria. O proprietário me explicou que pelo fato de ele ter essas soldas a laser, o número de solda era muito menor do que o habitual para a época, fazendo com que a carroceria fosse muito mais segura, né? Fosse mais robusta. E um outro detalhe também é que, assim, embora ele seja idêntico visualmente ao Polo europeu, ele não possuía o mesmo refinamento, né? As mesmas tecnologias que a Volkswagen disponibilizava para o Polo lá na Europa. Mas, comparado aos carros brasileiros da época, ele era muito superior. Se você parar para pensar, nessa mesma época dele aqui, ele tinha na mesma fábrica, mesma família, o Gol G3, né? Que nada mais era do que um facelift da carroceria do Gol Bola. Então, assim, era uma plataforma já mais antiga, né? Do final dos anos 80 para início dos anos 90 ali. E esse daqui não, já era uma coisa completamente nova. Era também um dos poucos carros que tinha airbag na época, né? Esse aqui vem com airbag duplo. Eu lembro que nessa época tinha carro que tinha airbag só do lado do motorista. E esse aqui já vinha com os dois. Tinha a possibilidade de você ter ABS também, que era uma coisa não muito comum nos carros brasileiros na época, mas esse aqui tinha possibilidade de ter. Essa unidade aqui em específico ela não tem, mas já conta com freio a disco nas rodas traseiras.
Olha só, esse carro aqui ele é tão bem conservado que você ainda vê essa peça plástica aqui, que é onde você guarda as ferramentas para trocar pneu, macaco, chave de roda. O step ainda é original, que é um Firehawk da Firestone. Ó, as etiquetas ainda se encontram no lugar. Você vê que é um carro que nunca sofreu reparos, né, reformas nem nada. Aqui, olha como tá novo. Tem o bagagito original, não tá cortado para colocar alto-falante, que é o que geralmente o pessoal faz, né? Esse carro aqui não tem isso. Tem carros hoje em dia de categoria superior ao que o Polo foi na época dele, que não tem esses acabamentos aqui no porta-mala. Uma coisa que você não vê também nos carros hoje em dia mais é esse tipo de acabamento aqui, é tipo um aveludado. Embora seja uma peça plástica única, mas ele tem todo um acabamento diferenciado aqui, ó. Os estofados originais ainda. Outra coisa, tuita. Onde você encontra tuita hoje nos carros de hoje em dia? Jamais. Luz indicativa de porta aberta. Uma coisa bem Corcel, Del Rey, né? Se eu não me engano, o Monza também tinha. Muito típico isso aqui nos carros dos anos 80. Hoje em dia, você não vê, o Polo tinha. Acho que nem na época dele não tinha, não era mais tão comum um carro ter isso daqui. Outra coisa que estava muito em voga na época eram carros com porta-trecos. Nos anos 2000 isso era o que tinha, né? Você vê que ele tem aqui um compartimento para você colocar alguma coisa, uma gavetinha embaixo do banco. Olha só, porta-copo dos dois lados, que aqui também tem. Como eu falei, airbag duplo. Não era muito comum isso na época, só em carros de luxo, né? Tipo Vectra, Fusion, Focus, né? Na categoria do Polo isso não era muito comum. Ajuste à altura dos bancos, manual. Esse tecido aqui o proprietário me falou que era o tecido do Sportline. O tecido das outras versões era um pouco diferente. Ou seja, um carro bem esmerado para a categoria na época, né? Detalhes que mostravam requinte de construção da época do Polo é isso daqui, borracha dupla. Ó. Tem borracha aqui e tem borracha aqui. Tanto na porta dianteira como na traseira. Aqui e aqui. Isso tinha carro de categoria superior que nem tinha também. Escutaram aí a batida de porta como é? Olha só. Tem carro de mais de 100 mil reais hoje em dia que você não acha isso daqui, ó, original do carro. O capô fica seguro por um amortecedorzinho, ó. Outra coisa que costuma sumir nos Polo é essa capa plástica. Isso daqui desaparece nos carros. A maioria que você vai achar é sem essa capa plástica. E esse aqui tem tudo. Nos anos 2000 ali, a preocupação das montadoras era deixar o visual do capô limpo. Né, do cofre do motor, na verdade, assim, o mínimo de fio de peça aparente era a preocupação que as montadoras tinham. Hoje você não vê mais isso, hoje parece que mudou um pouco, as montadoras estão deixando as coisas à mostra dos carros, né? Mas aqui você já vê um motor moderno para a época, o motor da família EA, esse aqui é um 2.0. Tinha o 1.6 também e teve Polo 1.0 16 válvulas, usando o mesmo motor que era do Gol G3, né? Mas ele vendeu pouquíssimo, muito pouco. Essa é a sensação de dirigir um carro dos anos 2000. Já tem todas as características de um carro da atualidade, é macio a rodar. Esse daqui é 2.0, é completo, ó, tem airbag duplo, só não tem ABS, segundo o proprietário me informou.
E essa daqui, na minha opinião, é a versão mais legal do Polo. É a hatch 2.0. Uma coisa legal desse carro aqui é que ele tem um equipamento que era novidade para a época. É uma direção que nem é hidráulica e nem é elétrica 100% dos dois lados. Ela é eletrohidráulica. Ela tem o auxílio hidráulico, mas também tem o auxílio elétrico. Se torna mais leve do que uma direção hidráulica. Isso também vinha no Astra, então é uma sensação de dirigir diferente. Era um motor que tinha 116 cavalos e 17 quilos de torque. Para a época isso aqui era muito bom. Até para hoje ainda é, ainda mais para um carro pequeno como esse, né? Que é leve. O mesmo motor que carregava um Golf, um Volkswagen Bora na época, carregava um Polo hatch, pesando muito menos. É isso daí. Curtam, compartilhem, divulguem o vídeo, me ajudem a fazer o canal crescer e cada vez mais a gente vai tentando trazer carros interessantes para vocês. Abraço.